Já entrando. Boa noite, pessoal. Agora estou ajeitando aqui o celular e ajeitando o computador. E aí, vamos ver o pessoal entrando. Boa noite para todo mundo. Tudo bom? Pessoal, agora o pessoal está entrando. Legal. Eu vou esperar um pouquinho. O Dr. Sérgio vai entrar. Vamos ver se ele solicita aqui a entrada. Para a gente começar a falar um pouquinho hoje de alguns procedimentos endoscópicos e perda de peso. Vamos aqui compartilhar, Sérgio, eu vou te chamar aqui, ó. Você recebe aí, já te chamei. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os procedimentos endoscópicos, perda de peso, e utilização de drogas, utilização de medicamentos juntos, se vale a pena ou não. Boa noite, a Lu, a Elti entrando aí também, oi para todo mundo. Oi, Paty entrando também. Tatabito também. Então, boa noite para vocês todos. Aí, Sérgio, ó, doutor Marcelo. Tá um alto. Melhorou aí? Melhorou, né? Pessoal, boa noite, boa noite. Vamos ver. Tá dando aí tá dando microfonia aí. Vamos acertar, calma aí. Vê se diminui aí, acho que pode ser o seu. O meu tirou o som. Tenta afastar o... Não afastando. Mesmo afastando, tá muito microfonia. Então tá. Faz o seguinte, eu vou tirar você daqui do YouTube. Como é que tá agora? Melhorou? Saiu, é o meu mesmo. Saiu, né? Por que não? Porque quando você tá no YouTube, você tem esse problema dessa microfonia. Eu acredito que você precise diminuir bem o seu Será que se eu microfone. colocar o fone, vai? Deixa eu ver. Colocar um fone, ver se melhora. Então, eu coloquei você... O fone que colocou agora, vamos ver se vai. Dá para me ouvir aí? Dá para te ouvir. Então, beleza. Agora ficou bom. Vamos ver se melhora essa microfonia agora. Eu acho que funcionou. Então, beleza. Vou colocar aqui as coisitas. E é isso aí. Deixa eu só ver aqui, já era. Pronto. Tá o som. Pronto. Bom, pessoal, depois de quase 5 minutos, vamos começar a nossa live. Vou apresentar, então, primeiro que, antes de apresentar comigo como meu amigo, meu sócio, Dr. Sérgio Barrichello, que é um cirurgião bariátrico, endoscopista bariátrico. Ele é mestre em cirurgia pela Faculdade de Medicina do ABC e é diretor do Departamento de Endoscopia da Clínica Healthme. Grande amigo meu de faculdade. E para informar vocês, quem quiser seguir ele no Instagram, que é @Dr. Sérgio Barrichello, e que essa live também está sendo transmitida no canal dele do YouTube, também é Dr. Sérgio Barrichello. Então, quem quiser assistir pelo YouTube, nós estamos ao vivo lá também. Sérgio, boa noite, é um prazer, cara, para a gente conversar mais uma vez. Obrigado, André. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Esse nosso acerto de YouTube, tudo mais, é o que a gente está tentando fazer para poder trazer mais informações para todo mundo, né? Então, é um grande prazer e muito bom estar aqui com você nessa live. Eu queria saber de todo mundo aí se estão nos enxergando adequadamente, tanto
tanto no YouTube quanto no Insta. Vocês podem dar um feedback aí pra gente, pessoal? Tô falando que o som meu tá ruim. O seu som tá ruim? Então, tenta aumentar o seu um pouco, André. E agora? Acho que tá dando eco. Por causa dos dois canais. Eu mutei você aqui no YouTube por 1 segundo. Vê como é que você tá agora. Melhorou meu áudio aí, pessoal? Só se eu entrar... porque eu tô com o Bluetooth do meu, só porque o outro fone que eu tenho tá logo, muito grande. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui o YouTube, vai pelo tradicional, porque... Não rolou, a gente vai até amanhã conversando. Isso. Falando só de som. Vamos falar do que interessa. Isso, bora. Peraí, deixa eu só tirar, agora eu vou tirar o meu fone. Dá para ouvir agora, pessoal? Melhorou, agora tá bom. Estou te aumentando aqui também para te ouvir melhor, André. Beleza. Agora vê tudo. Se tá rolando, se tá bom o som. É o seguinte, pessoal. Se o som tá ruim, o microfone fica embaixo do celular. Eu vou fazer a ordem também, certo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Bom, enquanto o André vai ajeitando né? Quem sabe faz ao vivo, né? Pois é. O pessoal do YouTube, pessoal, vocês talvez ouçam o André, eu vou deixar ligado da forma para vocês curtirem aí. Tem algumas pessoas aqui, então eu vou manter ligado. Mas se for bom, vocês vão lá para o Instagram do André, que é @André_nutrólogo, né, André? André Nutrólogo, tudo junto. André Nutrólogo, tudo junto. Vocês vão vê-lo também. Aqui vocês só vão ver a mim. Mas, enfim, muito bom. Então, a ideia nossa agora é falar um pouquinho sobre procedimentos endoscópicos, junto com medicação. André, o Marcos falou que com o fone estava melhor, hein? O fone tá agora melhorou, André. Agora melhorou ele falando. Está ótimo. Então, está perfeito. Então, pessoal, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho para vocês sobre procedimentos endoscópicos associados a drogas para emagrecer. A gente sabe muito bem que emagrecimento é uma coisa tensa, né? É difícil. Toda hora nós precisamos utilizar o maior número de artifícios possíveis para poder atingir o resultado adequado e principalmente manter esse resultado a médio e longo prazo. André, eu estava num meeting da cirurgia bariátrica agora essa semana e eles colocaram uns slides muito legais falando a respeito da mortalidade da obesidade no mundo, né? E o que eles estavam falando lá é que hoje a obesidade é a maior epidemia não infecciosa do planeta, é a obesidade. E é a doença que mais mata hoje, sendo só no Brasil, mais de 180 mil pessoas por ano morrem de obesidade. Então, veja bem, tá todo mundo aí tremendo do Covid, né? Pô, é justo. Mas o que está acontecendo é que o pessoal não está entendendo a gravidade do problema da obesidade. São 180 mil mortos por ano. É um negócio assim surreal. Então, todos os esforços que nós temos para poder combater a obesidade são extremamente válidos. E ainda mais nessa época do Covid, né, que a gente sabe que a obesidade é um dos maiores... Desculpe, é o maior fator de agravamento, né, do paciente contaminado pelo Covid, que não abaixo de 60 anos. Então, é um absurdo a importância desse assunto. Então, nós trouxemos hoje esse assunto são os mecanismos endoscópicos de emagrecimento associados a drogas. André, a gente está nesse bate-papo aqui, a gente vai fazer uma troca de quem pergunta o quê para a gente ensinar algumas coisas que eu preciso aprender. Então, você me fala, primeira coisa, cara, qual é
quais são as medicações disponíveis no Brasil hoje para obesidade, cara? Então, na verdade, o que acontece é assim, se a gente for falar de medicações on-label, né, as medicações de bula, hoje atualmente liberadas pela Anvisa, tá? Então, as medicações liberadas pela Anvisa não são, né, tem algumas que são iguais e algumas que são diferentes, por exemplo, liberado nos Estados Unidos, pela FDA, etc. Hoje, no Brasil, a gente tem de medicamento que é liberado on-label para perda de peso, são 3 medicações, tá? É a sibutramina, a liraglutida e o Orlistat, que são desses arsenais on-label que a gente usa. E é óbvio que tem medicamentos que a gente chama de medicamentos off-label, né? E é importante a gente falar que medicamento off-label não é medicamento que é proibido para uso na perda de peso. É medicamento que não tem indicação em bula, que a gente acaba utilizando por N caminhos, por N motivos, né? Como alguns outros ansiolíticos, até como topiramato, muitas vezes, como união de mais de outros ansiolíticos, medicações para perda de peso. Mas de bula mesmo, é a sibutramina, liraglutida e o Orlistat, tá? E aí a gente tem esse arsenal de drogas que a gente usa, né, Sérgio? E pacientes com primeira tentativa de tratamento, ou segunda, terceira, está dando um pouco de eco. Não sei se o pessoal está achando muito a microfonia. Então tá bom, a gente vai. Mas, de qualquer maneira, é uma terapia que a gente tem instituído há muito tempo e que, infelizmente, as pessoas não conseguem lidar isso tá com eco, tá com eco. Acho que o do YouTube não deve ser do YouTube. Muito eco. Porque aqui tá tudo desligado. Vê se tá com... agora acho que melhor. Não, tá com eco ainda. Mas vamos lá. E aí a gente acaba usando, infelizmente, hoje, a utilização dessas medicações, elas não são bem utilizadas muitas vezes, né? Ou até pelo tipo de tratamento que o médico coloca, ou pela maneira que o paciente enxerga esse tratamento. Porque é o que a gente sempre fala, tratar a obesidade hoje é que nem tratar pressão alta, é que nem tratar diabetes, é que nem tratar hipotireoidismo, não é um tratamento que a gente faz por 1 ou 2, 3 meses e para, né? Então, as medicações que a gente utiliza no tratamento da perda de peso, muitas vezes tem que ser medicações que para usar a longo prazo, pode ser usado a médio prazo, curto prazo, com mudanças e etc., mas o tratamento de obesidade ele tem que ser a longo prazo, e a medicação faz parte desse tratamento, né? E a gente pode utilizar, e entra na sua área, né, Sérgio, outros tipos de terapia que a gente pode utilizar nessa perda de peso, e que inclui muitas vezes o tratamento endoscópico. Sim. Né? E que aí a sua área, que é a minha área, a sua área, mas é muito mais a sua área de campo, né, que você faz. E aí acho que essa grande jogada que a gente vai começar a falar, que nem eu falei dessas 3 medicações que existem no Brasil, que é a liraglutida, o Orlistat, a sibutramina no tratamento da perda de peso, né? E óbvio, sem falar da mudança de hábitos, etc., a gente tem alguns procedimentos endoscópicos que são atualmente os estudos mostram são mais efetivos, inclusive, que o tratamento com medicações pura e simples, né? E aí eu te pergunto, o que a gente tem hoje aqui no Brasil em relação aos procedimentos endoscópicos para perda de peso? Bom, pessoal, esse é um tema bastante interessante, justamente porque nós vamos pular de uma classe de tratamento, que é a classe medicamentosa e de mudanças comportamentais, para uma outra classe mais avançada de tratamento de obesidade. Antes da gente dar esse pulo, né? Porque a gente tem uma linha do tempo. Qual é o tratamento base da obesidade? Dieta e exercício físico, ok? Todo mundo sabe. Eu tenho certeza que quem está aqui vendo a gente pode colocar aí se já fizeram atividade física e dieta. E só que para obter êxito é complexo. Por quê? E aqui é o começo de tudo. A obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Então, todas as intervenções que nós fazemos é visando um controle da obesidade, né? Então, nós temos essa primeira linha de tratamento, que são as dietas associadas à atividade física. Primeira linha, aí nós passamos para um próximo nível, um próximo passo, que são os tratamentos com
drogas associadas. Todo mundo chega aqui no consultório, né, André, e fala, meu, eu já usei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já usei de tudo, anfetamina, anfepamona, é bola, é desobese, eu não sei o quê, e voltei a engordar. Por quê? Porque a obesidade é para sempre. A obesidade, a partir do momento que você tem a obesidade, acabou-se. Você é obeso para todos sempre. Porque não tem cura. Eu gosto de fazer aquela brincadeira que a gente coloca uma fantasia de magro. E essa fantasia de magro, ela vai permanecer na gente apenas enquanto nós desejarmos, que é dar atenção à obesidade. Então, quando a gente evolui da dieta e exercício para dieta, exercício e drogas, foram essas drogas que o André colocou, e ele tem um arsenal terapêutico extremamente avançado, porque além dessas que ele colocou, nós utilizamos em caráter de associação, por exemplo, drogas ansiolíticas, né, que faz uma ansiólise, e hoje nós sabemos que a causa maior de obesidade neste momento é essa tensão, essa pegada. Tá todo mundo em casa, todo mundo tenso, não sabe o que vai acontecer, tá com medo, e aí acaba derivando para a parte alimentar. Então, as drogas de ansiedade são extremamente importantes também, do qual o André maneja muito bem. E aí vem os procedimentos endoscópicos. Quais são os procedimentos endoscópicos? Hoje nós temos os procedimentos primários, que são os balões intragástricos. Os balões intragástricos, eles têm um balão de 12 meses e um balão de 6 meses, né? Isso, qual é a diferença entre eles? Além do período de manutenção do balão intragástrico dentro do indivíduo, tem a possibilidade do reajuste. Eu vou falar rapidamente sobre o balão, só para quem não tem familiaridade saber. O balão é uma prótese de silicone que ele é preenchido por um líquido, uma solução salina com azul de metileno, e ele preenche um espaço dentro do estômago do paciente, ele compete com a comida no estômago do paciente e oferece uma saciedade precoce para esse indivíduo, que quando ele é bem orientado, tá, com uma equipe multidisciplinar experiente, junto com um excelente nutricionista, uma psicóloga ou psicólogo bacana, isso faz com que ele tenha um grande possibilidade de manejo da doença. Associado ao balão, junto do arsenal terapêutico da endoscopia bariátrica, nós temos a gastroplastia endoscópica, né? A gastroplastia endoscópica é a redução de estômago por endoscopia. Alguém de vocês já ouviu falar da redução endoscópica do estômago? Olha que método interessante. A gente passa um endoscópio pela boca do indivíduo com uma máquina de sutura, uma máquina de dar ponto de costura na ponta desse aparelho, e nós fazemos uma sutura, uma costura, e diminuímos o estômago dele. Com essa diminuição, nós temos uma função parecida com o do balão. O balão, ele vai fazer um preenchimento, enquanto a sutura vai fazer uma redução externa. Ambos são extremamente eficientes. Qual é a questão? Existem situações que o indivíduo não tem uma adaptação para resultados tão adequados, por inúmeras circunstâncias. E aí é o momento que nós utilizamos drogas junto com a gastroplastia endoscópica. Então, talvez é muito interessante, né, André, você falar agora para a gente da sua experiência nos pacientes que têm procedimentos endoscópicos, como o balão e como a gastroplastia endoscópica, quando você escolhe quais medicações que você escolhe associar, quando você entra com elas. Conta para a gente, para quem tem interesse em fazer um procedimento endoscópico, se é viável, se é factível, é interessante o indivíduo em algum momento entrar com a medicação, se isso é bom para o resultado final. Qual é a sua opinião frente a tudo isso, cara? Bom, na verdade, assim, se você, é que nem você falou, se o paciente já chega no consultório, até para um tratamento clínico, já
com tudo que você imagina, né? Já usou todas as medicações lícitas e às vezes até proibidas, né? Compra até pela internet, já fez de tudo, já fez reza, já pulou 3 ondas, já fez de tudo na vida, e aí resolve fazer um procedimento endoscópico. A base de tudo vem, volta a falar, né? Seja qual for o tipo de tratamento, é mudança de base de qualidade de vida, né? Com exercício, alimentação, mudar o mindset, mudar a rotina, etc. Mas, mesmo assim, são muito desses pacientes, a gente sabe que hoje, né, Sérgio, a obesidade está muito ligada à ansiedade, à depressão, a gente sabe que muito do comer do paciente é um comer afetivo, né? A comida ali entra como um fator de proteção, um fator de afago, um fator de sucesso, de sossego, né? Não é só aquela fome, a fome emocional, vontade de comer, etc. Então, na verdade, o que a gente vê hoje é o que eu trabalho muito com os pacientes. Eu preciso entender realmente, a gente precisa, mesmo o paciente já com o balão, ou no começo do balão, ou no metade do processo de acompanhamento do balão, que o paciente tenha um acompanhamento psicológico, tenha uma avaliação da psicóloga. A parte psicológica é muito importante da gente entender, né? A gente precisa também eliminar fatores metabólicos disso, né? Então, se o paciente tem algum fator de resistência insulínica, se o paciente tem algum fator hormonal envolvido que possa levar também ao ganho de peso e etc. Mas excluindo tudo isso, a gente tem que ver esse fator metabólico, a gente tem que ver como que é a rotina alimentar desse paciente, a gente tem que ver como é a rotina do dia a dia desse paciente. Tem características, os pacientes apresentam características diferentes, mesmo os mais ansiosos. Tem uns que são mais ansiosos, mais chorosos, tem uns que são mais ansiosos, mais nervosos, tem uns que comem por compulsividade, tem uns que beliscam mais, tem alguns que levantam à noite para comer. Então, é muita minúcia nessas histórias, e a partir daí a gente coloca uma terapia, institui uma terapia, mesmo com o paciente com balão, mesmo o paciente com gastroscopia endoscópica, a gente institui uma terapia bem individualizada para esse paciente ter sucesso, né? Então, a pior coisa que a gente pode fazer é colocar a mesma medicação para todo mundo achar que ela vai funcionar, né? É claro que a gente sabe, e isso que eu vou te quero te perguntar depois, porque a gente também precisa entender dentro do balão e da gastroplastia, quais são os principais mecanismos que fazem esse paciente perder peso, né? A gente precisa saber se tem alguma ação hormonal, se tem só alteração metabólica, se é só pelo espaço. Eu quero, até você que tem uma vivência grande disso, mas é importante a gente entender dentro do tipo de procedimento que esse paciente vai colocar, porque é mesmo na tua consulta, e eu sei disso, que às vezes você até não indica o balão ou o procedimento endoscópico de cara, porque você sabe que esse paciente, a chance dele não ter o sucesso por conta de toda essa modificação desse estilo de vida dele muito ruim, a chance dele não ter o sucesso antes dele começar a melhorar alguma coisa clínica, ela aumenta muito, né? Então, se ele melhorar a parte clínica, a gente pode entrar até com uma medicação antes do procedimento endoscópico, às vezes eu entro com medicação junto ao procedimento endoscópico, às vezes até no primeiro mês, no segundo, no terceiro, isso depende muito de como o paciente vai evoluindo. Tem paciente, por exemplo, que é muito ansioso, que coloca o balão, tem uma perda de peso legal, começa a entender as mudanças que estão acontecendo na vida dele. Muitas vezes a gente vai deixando para frente o uso de arsenal terapêutico mais pesado. Tem pacientes que não têm a perda de peso, ficam mais ansiosos, tem pacientes que têm uma fome, tem um limiar de fome um pouco mais difícil de lidar, tem pacientes... Então, assim, a individualidade pesa muito, cara. Então, além dessa parte clínica, da parte de exames, da parte do acompanhamento psicológico, é importante a gente individualizar muito bem o paciente. Então, por isso que colocar o balão e não tratar, fazer a gastroplastia endoscópica e achar que ela vai resolver o problema, não vai resolver o problema. A individualização do tratamento, ela é importantíssima. Então, se eu vou utilizar uma medicação on-label, se eu vou utilizar uma medicação off-label, né, desde fluoxetinas, sertralinas, duloxetinas, não importa o que eu vou utilizar, é muito virado para o paciente. E, às vezes eu consigo utilizar uma medicação que ela não é on-label, que ela não tem indicação em bula para obesidade, mas o paciente lida muito bem, ele consegue centrar, ele consegue focar, ele consegue melhorar psicologicamente, e isso leva a perda de peso. Tem pacientes que eu preciso ser um pouco mais agudos, mais contundente, utilizar uma, duas, às vezes mistura, a gente acaba misturando essas medicações, né? Mas não existe uma regra, não existe uma receita de bolo
em relação a que medicação usar e quando usar, se para homem, para mulher, se para idoso, se para mais jovem, isso não existe, né? A gente individualiza muito nesse tratamento e eu acho que, e tenho certeza que na clínica a gente tem muito sucesso nesse tipo de terapia, né? E aí eu te devolvo essa pergunta, né? Tirando as drogas, que a gente sabe que, por exemplo, a sibutramina tem uma ação muito mais ansiolítica, inclusive a sibutramina tem uma ação de anfetamina um pouquinho, mas ela tem uma anfetaminética, ela tem uma ação termogênica, a liraglutida ela tem um outro tipo de ação mais de saciedade, o Orlistat ele tem uma ação mais de não absorver alguns nutrientes, né? A gente precisa entender esses mecanismos e você precisa, e acho que é legal também o paciente saber, a gente entender quais os mecanismos que os procedimentos endoscópicos eles agem no metabolismo do paciente para ter um sucesso. Por exemplo, o balão é só o espaço que ele ocupa no estômago ou tem mais alguma outra coisa? A endoscopia é só o espaço ou tem mais alguma outra coisa? A grande realidade é o seguinte, né, André? Eu estou tentando colocar aqui porque eu gosto de falar com as mãos livres. Enfim, o fato é o seguinte, quando a gente entra num projeto de emagrecimento, todo mundo, não importa qual que é a metodologia escolhida, ok? Você tem um processo de início onde você tem uma resposta aguda importante, seja qualquer for a sua dieta. Se for uma dieta low carb, se for uma dieta da lua, da Nutella, sei lá. Não importa. Você vai ter uma resposta, né, inicial, e isso faz com que o indivíduo permaneça ou não na dieta. E é aí que entram os procedimentos endoscópicos, porque o que acontece? Quando você tem um paciente que começa uma dieta, ele vai lá 10 dias, ele perdeu 2 quilos, que é um resultado excepcional. Entretanto, a paciente olha no espelho e não enxerga nenhuma diferença, a roupa continua apertada, ela vai falar, pô, mas por que eu vou me esforçar? Por que eu vou ter que ir na academia fazer o exercício, sendo que eu continuo com a roupa apertada, não perdi 2 quilos, não é nada para mim. E aí começa aquela perda de estímulo e leva a paciente a abrir mão do tratamento. Então, o que acontece? Quando nós estamos tratando um indivíduo apenas com uma abordagem clínica, nós temos uma dificuldade de manutenção do processo a médio prazo e isso faz com que todo mundo se frustre. Eu me frustro, você se frustra, o paciente se frustra. Por quê? Porque a gente quer que o paciente continue fazendo, porque o projeto é bom, mas só que só vai ser bom se o paciente continuar. E quando nós intervimos com endoscopia, por exemplo, quando a gente coloca um balão intragástrico no indivíduo, ele tem aí um aporte de perda muito importante, uma perda aguda rápida. Então você imagina, aqui na Health Me, nós colocamos um balão no cara, no paciente, na menina. Ela vai e começa a perder. Na primeira semana, ela perde 3 quilos. No final do primeiro mês, ela perde de 7 a 10% do peso corporal total. 7 a 10% do peso corporal total numa moça de 80 quilos, nós estamos falando quase em 10 quilos. Alguém que perdeu de 10% do peso corporal, ela obrigatoriamente vai ter uma alteração física proeminente. Vão olhar para ela e falar, nossa, o que você fez? A partir do momento que o primeiro indivíduo olha para o paciente e fala, o que você fez? Aquilo gera uma sensação de confiança, de bem-estar nele, que a busca do quero mais, eu faço, eu ganho, eu quero mais. Eu faço, eu ganho, eu quero mais. Cria-se um círculo virtuoso onde o paciente quer e continua, quer e continua. E aí o procedimento endoscópico ele é genial justamente por isso, porque ele dá esse tiro, ele dá esse empurrão para trazer um indivíduo para iniciar um processo que é extremamente adequado e que com a dieta simplesmente isso vai se arrastar e vai demorar. Quando o paciente está com um balão intragástrico, ou mesmo uma gastroplastia endoscópica, que são mecanismos diferentes de ação, mas eles, no final das contas, eles têm um caráter muito mais mecânico do que hormonal e tudo mais, que eu vou falar um pouquinho disso depois.
ele vai ter uma ingesta. Primeiro que ele vai passar um mês perdendo peso. Por que um mês perdendo peso? Porque é magia? Não, não é magia. É restrição. A gente deixa o indivíduo tomando 20 dias de líquido. Ou seja... Já até um mês, né? Você fica naquele liquidinho, liquidinho, liquidinho. Exatamente. E o que que acontece? Por que que isso não é um absurdo? Porque poderia ser um absurdo. Porra, como um médico deixa o cara um mês de líquido? Porque a gente não deixa exatamente de líquido, né? Nós temos aqui toda a nossa equipe nutricional, você que é um nutrólogo extremamente experiente, que faz toda a compensação, tanto de quantidade de nutrientes, um mecanismo de poupar massa magra. Tanto é que os nossos pacientes, mesmo da gastroplastia endoscópica, que eu gosto de deixar 30 dias de dieta líquida, que o pessoal, quando eu vou dar aula nos congressos mundo afora, a galera fala, meu, como você deixa? Eu falo assim, eu deixo porque eu tenho um time lá comigo, né? Eu vou fazer procedimentos, eu tenho um time, cara que sabe fazer a coisa acontecer. E é isso, é uma suplementação. Tanto que os nossos pacientes, eles não têm perda de massa magra. Não. A gente faz a bioimpedância pré e a bioimpedância depois de 40 dias, a galera tem uma perda pífia de massa magra. O que é isso? Estratégia. É estratégia. É saber fazer um negócio para que você tenha só a coisa boa da perda. Então, você imagina, o paciente, vamos falar num homem de 100 quilos. Um homem de 100 quilos, ele começa o projeto dele, em um mês ele perdeu 10 quilos, ele está achando que ele é o Alain Delon, o melhor do planeta. Alain Delon é velho. Cara, isso aí é meus antepassados, pô. Enfim, e aí o que acontece? Ele gera esse estímulo, aí chega e senta na sua frente, fala assim, olha, doutor André, eu estou extremamente estimulado, eu sei que eu estou perdendo, eu estou num ambiente de sucesso e eu quero mais. E aí você vai chegar e falar assim, então tá bom, então agora a gente vai suplementar com isso, a gente vai avaliar a sua massa magra aqui, então dá para dar igual aqueles remédios, aqueles venenos que você dá para mim, turquesterone, sei lá, que é aquilo tudo. Então, é assim, é o que estimula a pessoa a querer fazer mais. E quando você emagrece, você quer fazer exercício, você quer ir na academia. Sabe aquela história assim, meu, eu não vou porque eu tenho vergonha. Eu não vou porque tem lá, meninas principalmente, falam, meu, eu não vou porque tem ali só as paniquetes e eu aqui gordinha, e vão olhar para mim e falar assim, olha a gordinha aí se esforçando. Cara, quando eu vejo uma gordinha se esforçando na academia, eu morro de orgulho, porque eu falo assim, essa pessoa, ela tá passando por cima de tudo do que ela tem que passar para estar aqui. E essa é aquela que vai trazer frutos para a gente. Uma hora que senta aqui na nossa frente, a gente fica orgulhoso de falar com ela, de ensinar ela, de perder tempo orientando. Então, o procedimento endoscópico, ele agrega na vida da pessoa de uma maneira muito intensa, muito importante, porque ela te traz resultado agudo. E a hora que você tem um resultado agudo, tudo é maravilhoso. É igual aquela história. Quando você tem resposta, é lindo. Quando você não tem, é um inferno. Você entendeu? E aí, quando não tem a resposta que nós desejamos, porque às vezes não tem, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente de gastroplastia endoscópica, eu deixei o estômago dela, cara, tamanho de uma banana. Ou seja, se ela comesse uma banana, ela ia entalar. Ela tinha que entalar, não tinha jeito. Depois de um mês, que continuava pequenininho, ela falou, meu, eu não sinto saciedade nenhuma. Claro que não. A saciedade vem de inúmeros pontos, né? Não é uma coisa mecânica apenas, é mental. Se você está lá fechando o pau com seu marido, seu filho infernizando na quarentena para você fazer lição. A escola hoje em dia está fazendo a gente engordar pra cacete, porque eles mandam a gente fazer lição com a molecada, eu não sei fazer isso. E aí você fica ansioso e bravo. Aí o que acontece? Chega aqui na clínica, vai falar com o doutor André, e aí o doutor André vai lá e vai fazer todas as medicações para associar nesses problemas. É ansiedade? Vamos tratar a sua ansiedade. Qual é o melhor dos mundos? Vamos fazer uma terapia, vamos fazer meditação, né? Vamos trabalhar o mental, que é fundamental, sensacional, mas tem gente que precisa de uma pauletada aguda, né? Fala assim, não, vai tomar um comprimidinho agora,
para que daqui a um mês você tenha o seu humor estabilizado, a sua perda caminhando, para que você possa daí, então, olhar e falar assim, não, agora eu quero meditar. Eu vou comprar uma roupinha bonitinha de meditação e vou sentar no negocinho ali e ficar meditando. Então, eu sou muito empolgado com os procedimentos endoscópicos por causa disso, porque eu sinto a ajuda acontecer, eu sinto o desenrolar do processo rapidamente acontecendo e o pessoal entrar no jogo. E isso funciona tanto para o balão quanto para a cirurgia endoscópica. Nossos pacientes estão perdendo muito peso. Então, é grosseria esse negócio de você poder oferecer uma possibilidade do indivíduo ter um sprint, perder um monte de peso, entregar ele na mão de uma equipe multidisciplinar genial, que é o que nós temos aqui, psicologia sensacional, nutrição absurda, médico nutrólogo que, além de experiência clínica, tenha prática, nossa equipe de endocrinologistas. Então, a hora que você entrega um paciente que tenha saciedade para um grupo experiente, cara, é uma maravilha, né? Porque você imagina, você chega para você lá, sem nada, sem nenhum mecanismo dentro. Cara, o cara tá desestimulado, não tá perdendo peso, tem dificuldade, vai passar vontade, vai passar fome. Aí você chega com um balão. O cara não tem fome, ele tá saciado o tempo inteiro, pelo menos no início, ainda na fase de adaptação. E aí você está com um paciente estimulado, com resultado e com saciedade. Cara, Sim. é surreal. Sabe o que é legal, cara? Legal assim, são alguns pontos. Primeiro, o pré-procedimento é fundamental, foi o que você falou, né? Porque também não adianta você submeter o paciente a um procedimento, sendo que ele está, além de desestimulado, ele está ruim metabolicamente, mentalmente. Né? Muitas vezes você pode, qualquer procedimento que for fazer, se ele não tiver uma resposta boa, se ele passar mal, qualquer coisa pode ser até pior às vezes, né? E o mais importante que eu falo para todo paciente, né? Até por conta da experiência minha, né? As pessoas que, para quem não Você sabe, podia contar um pouquinho para elas aí, né, da sua experiência. porque nesse... O Andrezão, o André foi meu paciente de balão há 12 anos atrás, 10, 12, quando, André? 2011, 10 anos, 2011, Pai, 2010, um monte. 2010, Então, 2010. depois você conta para elas um pouco, porque é interessante essa sua história, viu? Tá. Quem quiser até saber, tem no canal do YouTube. Bom, é que foi o celular que caiu em você, né? Mas tudo bem. Tá no canal do YouTube a minha história toda. Na verdade, eu passei muito por isso, né? Também, que às vezes desanimar, porque o paciente que já parte, às vezes, porque é atrás do balão, que vai atrás, que tem uma gastroplastia endoscópica, geralmente é um paciente que já passou por todo esse processo de tentar mudar o estilo de vida, de tentar, né? Não conseguir, de tomar o remédio, de tomar 2 remédios, 3 remédios, de fazer exercício, de parar, de não comer, de não dormir, de tomar água, de acordar, de fazer xixi, sabe? Tentou tudo e não conseguiu. E aí coloca o balão, foi o que você falou. Muitas vezes tem esse start inicial e Voltou. voltei. Então, tem esse start inicial e é o que eu falo, é mudança de... Porque, principalmente o balão, ele tem um mecanismo de ação diferente da gastroplastia, e o balão, eu falo para o paciente, o balão ele não só te emagrece, como ele te ensina, né? Ele te ensina, por exemplo, se você come rápido, se você come a mais, você vai ter, você vai, ou se não vomitar, que é o mínimo que pode acontecer, passar mal, você vai ter uma baita de uma cólica, você pode ter uns arrotos bem fedidos, agora você colocou borboletinhas em você, você está lindo, agora você pode ter uns arrotos mais fedidos, e você pode... então, assim, o balão te ensina a comer. A gastroplastia, você vai ter dor, você vai ter mal-estar, você vai ter um incômodo muito grande quando você come mais. Então, é o que eu falo, você não precisa saciar, cara. O segredo desses procedimentos não é saciar. Você tem que ficar satisfeito. Se você ficar esperando, se ficar saciado, ter a saciação, ter aquele mal-estar, que é sinal de que está comendo, você está fazendo coisa errada. Você ainda não conseguiu mudar
100% a base da coisa, né? Mudar o estilo de vida. Então, assim, o balão e a gastroplastia é muito mais para te colocar como para melhorar esse processo e colocar você, cara, dentro de um projeto que você vai ter um tiro curto, mas que tem que ser médio e longo prazo, né? E aí, se precisar, a gente entra com medicação. E se for uma pessoa que está muito ansiosa, e muitas vezes o que acontece, cara, é assim, as pessoas elas têm uma perda de peso inicial muito grande e às vezes elas no segundo mês elas diminuem, elas continuam perdendo, mas é óbvio que diminui essa perda, né? Então você perde 10%, uma pessoa que tem quilos perder 10, não vai perder 10 quilos todo mês, né? Mas às vezes quando ela perde 10 quilos, ela acha que vai perder 10 quilos no segundo, em 3 meses ela resolveu, e ela vê que no segundo, terceiro mês tem uma diminuição da perda de peso, e aí você começa a trabalhar fazer com que ela entenda todo esse processo. E você pode colocar as drogas, as medicações, né, para diminuir esse ímpeto de ansiedade. Às vezes eu coloco para o paciente, que é muito legal também, metas a curto prazo, né, você traz o paciente mais junto de você, porque às vezes é um paciente mais ansioso, não é só com remédio, mas é você, né, abraçar esse paciente e falar, quero você daqui a 15 dias, vai mandar teu peso. Nós vamos, sabe, começar a combinar estratégias com esse paciente junto de medicações, e aí tem um arsenal de medicação que a gente pode usar. E você acha que a estratégia a curto prazo ela é funcional para pacientes de todos os tipos de tratamento para emagrecer? Todos, cara. Não, duvido que tenha alguém que comece alguma estratégia que você vai dar um start, né? Que você quer emagrecer, você tem uma baita de um resultado inicial animal. Eu não tenho uma pessoa no mundo que não fique feliz pra caramba, que fale, meu, em um mês, o que eu não consegui fazer em 6, 7 meses, em 8 meses, em um ano da minha vida, eu consegui em um mês e 45 dias. Não tem paciente que não se anime, ou pelo menos, né, que tenha uma satisfação interna, que não externe isso, mas que é óbvio que no íntimo da pessoa fala, meu, que da hora, eu tô conseguindo, agora eu acho que vai, né? Eu tô perdendo peso, eu tô perdendo roupa, eu sinto que, mesmo que no espelho o cara não veja muito, mas vê que a calça tá mais larga, muda um botão, um furo do cinto, sabe? Isso é muito legal, né? É fantástico. Não, Então, a roupa é incrível, né? Porque o cara chega, meu, eu tô perdendo meu guarda-roupa, que era a coisa mais... Putz, uma grana vai gastar, mas tá perdendo um guarda-roupa e tá feliz da vida que tá perdendo um guarda-roupa. E aí faz com que isso traga mais estímulo para ele e buscar mais resultado. Então, é de fato muito bom. E tá muito legal, porque eu tô vendo pessoas que já passaram aqui com a gente, falando, pô, é até emocionante vê-los aqui curtindo com a gente, é muito show. E eu queria que vocês fizessem as perguntas, aproveitar que tem o André aí, não precisa fazer só relacionado a procedimentos endoscópicos, não, pode ser à vontade, aqui é bate-papo bem informal para a gente. Então, a ideia é que nós temos uma continuação de um tratamento. A obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Então, quais são as dicas que nós podemos dar com uma grande tranquilidade para vocês? Não, doutora Bárbara, que bacana. Ó. Claro. Então, que é sempre continuado. Você tem que ter estratégia. Por exemplo, se é um paciente de 100 quilos, a gente pode fazer uma programação inteligente para ele. Vamos começar logo com balão para dar esse bust logo de cara, onde o paciente só para não perder essa pergunta, tenho a banda gástrica, o anel, posso fazer a gastroplastia endoscópica? Nós estamos fazendo a gastroplastia endoscópica em paciente com banda, tá? Eu não fazia inicialmente, mas aí, como nós já estamos fazendo há 3 anos, já temos uma experiência bastante grande, já é possível fazer alguns casos. É preciso fazer análise antes, Leni. Enfim, então tem aí um tratamento escalonado. Vamos colocar um balão no paciente, o paciente vai ter todo esse bust, toda essa felicidade de estar perdendo peso de forma aguda. Muitos deles vão passar mal, vão vomitar até as tampas, porque o balão intragástrico vomita mesmo. E não todo mundo, né? Mas tem esse componente de êmese, que a gente chama de náuseas e vômitos iniciais. Mas mesmo assim, mesmo que não vomite, ele vai ter uma perda de peso agressiva no começo.
Ótimo, ficou 6 meses de balão. 6 meses de balão, o indivíduo perdeu 15% do peso corporal dele, que é a média que no Brasil nós alcançamos, de 15 a 20% em 6 meses. Isso é uma média científica, isso aí nós levamos para os Estados Unidos. Aliás, só para vocês saberem, o primeiro grupo de americanos que vieram, que aprenderam a passar balão, aprendeu com a gente, lá na Faculdade de Ensino da ABC, Greco, Tiago, eu, Lucas, todo mundo lá, ensinamos os caras lá fora. Então, porque o assim. balão lá voltou agora faz pouco tempo, né? Até uns anos atrás eles não passavam balão lá, né? Era por isso. Não, os primeiros vieram aprender uns 3 anos atrás. Enfim, aí perdeu peso, 15% do peso corporal total, só que ainda tem o que perder, você pode enveredar para uma outra estratégia. Ou você pega e faz, por exemplo, uma gastroplastia endoscópica, que você dá continuidade ao processo e o cara perde muito mais peso. E como a gastroplastia endoscópica ela é uma redução de estômago que dura aí em média 1 ano e meio, 2. Quando eu falo isso, a pessoa se assusta um pouco, mas é porque é isso que nós temos de evidência hoje. Evidência. Eu não vou falar coisa para você que é achismo, entendeu? Tipo, tem gente que falou que são 3 anos. O meu médico falou que é 3 anos. Então, vem me trazer para me mostrar que entendeu? Pode ser que tenha, mas não é a regra. Então, eu falo para meus pacientes exatamente o que acontece, que eu vejo, né? Então, terminou 6 meses de balão, se o indivíduo chegou no objetivo dele, maravilhoso, ele tem que continuar tratando. Não dá para o indivíduo te colocar um balão, fazer uma gastroplastia endoscópica e ter a ilusão de estar curado. Ele não está curado, ele continua sendo um doente grave. Então, o que vai acontecer? Ele sim vai precisar continuar tratando. E aí entra uma outra grande indicação de remédios, né? De medicações, para que eles mantenham o padrão de perda de peso ou pelo menos uma manutenção. Então, o que a gente pode falar para vocês com uma certa tranquilidade? Os procedimentos endoscópicos, eles são sensacionais quando bem tratados. Aí você tem, emagreceu, e você tem que continuar, porque é uma coisa que a gente tem que pensar, né, André? Assim, emagrecer, você tem um prazo de 1 ano para emagrecer. Só que você tem 30 anos, você tem mais 60 para manter-se magro. Então, é tratamento para todo sempre. E aqui na nossa live, nós temos aí inúmeras psicólogas de altíssimo nível, a Ju, a Isabela, um monte de grandes psicólogas que pode falar isso muito bem. É uma mudança de estado de espírito, é uma mudança mental, é uma mudança que vem de dentro. Entender que o que nós trazemos aqui, o nosso corpo, ele é o veículo que nos foi dado para viver as experiências aqui. Se você não cuida direito do seu corpo, você não vai ter condições de viver as experiências que você tem que viver aqui. Aí a sua vida vai ser chata, vai ter ansiedade, vai ter tudo mais. A Luana... Cuida com o teu corpo pro resto da sua vida, né? Não dá para você ficar trocando de corpo, né? Então cuida bem dele, né, cara? umzinho só, não tem jeito. Tem jeito. Eu vi que tem aqui uma pergunta aqui do Leonardo falando do balão em forma de comprimido, né? O balão deglutível, e depois tem uma pergunta da Raquel Cadeira que é para mim que eu vou responder. Mas tem essa pergunta do balão em forma de comprimido. Então, o balão em forma de comprimido, né? Ixi, cacete, quer dizer aqui. Opa, calma, voltei. Foi mal. Então, habilidade, muita habilidade. Então, forma de comprimido foi igual aquele que eu mostrei. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, que é o Dr. Sérgio Barrichello, isso aí lá, que fala do balão deglutível, né? Que é um balão que você engole uma pílula. Existe o balão que é necessário que nós entremos com o endoscópio, temos que murchar o balão e depois tirar, que é o Obalum, que esse é bem factível. Nossos amigos americanos estão usando com grande frequência, André Teixeira, Jaime Ponce, que são os caras amigões nossos que falam para a gente a verdade, sabe? Essa é a grande vantagem de você ter amigo que está fazendo fora, que eles vão falar para você a verdade do negócio. Então, os caras estão falando que é muito legal, muito bacana. Então, o balão deglutivo, aqui não tem.
Aqui no Brasil não tem e provavelmente não vai ter tão cedo, porque necessita de trâmites de Anvisa, aprovações, coisas que não são tão fáceis. Mas você imagina, a hora que esse balão deglutível chegar, você vai lá, toma o seu balão, porque é exatamente isso, toma o seu balão, engole, o troço fica dentro de você por 4 a 6 meses, funciona quase tão bem quanto o que é colocado por endoscopia. Ainda nós não temos uma conclusão se é tão bom quanto em termos de resultado, mas é uma ferramenta sensacional. O indivíduo, ele não precisa ser sedado. Você imagina que belezinha? Você vai lá, toma o seu comprimido, vira uma bola dentro de você, tem todo o trâmite de saciedade, tem todo o aparato de conseguir comer o que precisa comer e funciona muito bem. Tem um que você não precisa nem tirar, que evacua-se esse balão, ele dissolve. Esse, para ser bastante sincero, eu ainda não sou seguro nele, porque existem algumas limitações. Por exemplo, uma mulher que tem várias cesáreas prévias, ela tem uma possibilidade de aderência muito grande. Mulheres com endometriose importante, que hoje a gente sabe que a mulherada tem bastante endometriose, tem grandes possibilidades de aderência. Aí você toma aquele troço e ele não sai mais, aí eu tenho que te abrir para tirar. Então, eu ainda gosto muito do balão tradicional. Então, existe, legal, ainda não chegou. Quando chegar, certamente eu vou estar em cima dele, a gente vai fazer ele aqui na Health com certeza absoluta. Responde a pergunta que você vai responder, que depois eu quero falar um pouquinho, que a Eliane falou sobre o reganho de peso depois, pós-bariátrica, eu vou falar um pouquinho disso também para ela. Mas Então, responde a pergunta. porque a doutora Raquel Caldeira perguntou que o paciente que tem tardio de bypass, teve reganho de peso, vai ser submetido ao gastroplastia crônica para apenas ter como uma contraindicação de medicamento, né? E, na verdade, assim, o que a gente sabe, assim, se promete esse paciente está no tardio de bypass e teve reganho de peso, a gente volta a falar do começo da nossa live. Ele vai precisar refazer toda a mudança de estilo de vida, acompanhamento psicológico, acompanhamento de mudanças de hábitos que provavelmente ele fez cirurgia, mas a parte mental, a parte ainda que não ficou legal, né? Então, já teve essa primeira chance, vai ter essa segunda chance de tentar se submetido a outro procedimento, para falar um pouquinho mais, mas na verdade não tem complicação de uso, muito pelo contrário, entender esse paciente e provavelmente um paciente candidato ao uso de medicamentos, ou ansiolítico, ou uma união de 2 ou 3 outras medicações, entender o porquê que esse paciente no peso, onde ele está errando, que se é só falta de exercício, se é o que ele está comendo a mais, o que ele está passando na vida. Né? Então, é um paciente que tem que ser muito bem estudado, mas e que pode sim, muitas vezes, não, né, até me deveria falar que não só tem indicação, como provavelmente eu colocaria, não sei qual, né, medicamento para auxiliar essa perda de peso, e também indicaria não só acompanhamento psicológico, mas às vezes até um acompanhamento psiquiátrico, para ver se não tem nenhuma outra patologia por trás disso que possa ser algum gatilho causador desse reganho de peso. Né? Então, o uso de medicações nessa esfera, assim, não tem nenhuma contraindicação, não. E acho que o Sérgio pode até emendar, né, esses procedimentos endoscópicos que são feitos no reganho de peso do paciente de bypass ou paciente de sleeve. Bom, nós temos algumas alternativas para tratar pacientes que reganharam peso pós-cirurgias bariátricas, né? Inclusive, eu tenho alguns vídeos sobre isso no meu canal do YouTube também, e é muito funcional. Nós acabamos de publicar um artigo numa revista internacional de altíssimo impacto no nosso setor, a segunda maior do mundo, sobre reganho de peso pós-sleeve cirúrgico utilizando a gastroplastia endoscópica, com excelentes resultados. Então, para você que é um bariátrico e reganhou peso, pô, não desanima não, tá tudo certo, vai dar certo. A gente tem ferramentas para isso. Agora, uma coisa que é fundamental e que muitas vezes nessa live aqui, por exemplo, que vai acabar logo logo, nós não falamos nenhuma vez de exercício físico, porra. Exercício físico é genial. Exercício físico é a única coisa que vai fazer que você esteja bem a médio prazo. Não tem como ser magro sem gastar energia, porque ninguém vive
Ninguém vive, mesmo que não tenha estômago, em privação full time. Não tem como fazer isso. Então, você não vai fazer uma dieta de 700 calorias ad eterno. Você pode fazer por um mês e meio, mesmo operado, mesmo operado. E aí você vai precisar fazer exercício. E o exercício, ele não é para ser gostoso. Se for gostoso, melhor. Mas se não for, é remédio. Sabe essa história de, mas eu não gosto, mas isso, então não emagrece. Sim, não, até porque a perda de peso diminui o metabolismo. Eu explico, né? O cara que pesava 100 quilos, o corpo gasta isso aqui. Para o cara pesando 70 quilos, o metabolismo dele diminui. O corpo não, o organismo não precisa gastar tanta energia, com 30 quilos a menos para ele manter vivo. Ele gasta menos. Então, o segredo não é só consumir menos, porque daqui a pouco eu falo, eu brinco com o paciente, daqui a pouco você vai ter que viver de amor, cara. Ninguém vive de amor, né? Porque ele tem que comer tão pouco para viver de ar, de natureza, não vive. Então, não é só consumir menos, não é só fazer o procedimento e coma menos. Você faz o procedimento, coma pouco, mas gaste energia, ganhe músculo, né? O exercício melhora até para pacientes bariátricos, é importante, porque pacientes bariátricos têm uma perda de massa magra muito grande, às vezes tem que cuidar, e a perda de massa magra leva a uma perda de massa óssea, aumenta o risco de osteoporose. Olha, onde a gente já de doença, e o exercício ele entra muito nessa pegada, entendeu? Ele serve como não, fica falando, ninguém vive de fotossíntese, né, cara? Cara, então assim, ó, pra gente fechar, porque deve cair, né? Que vai dar 1 hora Não, agora. esse para mim 2 minutos aqui, a hora que aparecer eu te falo. Ah, tá, que bom. O cara com regressivo. Tá. Então, para a gente poder dar uma fechada, o negócio é o seguinte: emagrecer não é fácil. Existem inúmeras ferramentas e nós temos que lançar mão de todas elas. Mas qual é o mais importante? Não é seu estômago, é o ser humano que carrega o estômago que vai emagrecer. É por isso que aqui eu encho o saco de todo mundo. A gente senta e fala e abraça. Agora não pode abraçar, mas isso é terrível. Mas porra, é um negócio que faz com que a gente entenda a pessoa, é o ser humano, não é o estômago. O estômago é uma pecinha. Se fosse o estômago, todo mundo era obeso. E não é, porra, não é. Então, o que acontece? Nós temos que nos reavaliar, nós temos que entender quem é quem, por que você quer ser magro, o que está te trazendo de desconforto, qual é a sua demanda, qual é a sua realidade, qual é o seu problema. Quem está acima do peso, ele pode ser obeso da vida inteira. E aí é porque ele tem o pai e a mãe que entuchava salgadinho nele, e tá tudo certo. Vamos recuperar isso de outras formas. Agora, e se o seu problema for, seu casamento que não tá bom, o seu filho que enche o saco, ou não sei o quê, vai fazer outra coisa, vamos fazer terapia, vamos meditar, vamos virar monge, sei lá, tem milhares de coisas para fazer. O importante é saber que não vai ser magro quem não se esforçar. Não dá para ser emagrecido. Tem que emagrecer. A luta é árdua. O obeso não tem direito de comer negocinho. Se ele optar pelo direito de comer negocinho, ele não vai deixar de ser obeso, entendeu? Então, essa é a grande realidade. A luta é árdua. O André é um exemplo de profissional que conhece tudo sobre o assunto e viveu tudo isso. Então, os nossos pacientes aqui na Health, o pessoal ele tem uma coisa que é muito legal, porque a gente gosta de tratar e a gente tem essa experiência do André, junto com todas as meninas, Pamela, Karina, Matheus, Annelisa, a Ju, nosso time todo que é envolvido com isso. Então, a ideia é, vamos trabalhar e vamos nos esforçar. Ninguém vai ganhar a magreza. Isso não existe. Então, força aí, galera, vamos para cima. Tem procedimentos endoscópicos, excelente. Essa época de Covid, dá para fazer procedimento endoscópico, você não precisa ficar internado. Tem suporte nutricional adequado para não ter queda de imunidade. É possível. Então,
fique esperto, vamos para cima e acompanhe a gente, meu canal do YouTube, lá no meu Insta, e vamos que vamos. Aqui, ó, André, falta 1 minuto e 45 segundos, viu? Aparece agora. Agora é coisa chique aqui, cara. então eu vou deixar para Depois você dar as últimas considerações, porque você viu que eu falo quase nada, né, meu? fala, Então, pessoal, ó, beijo para vocês, é uma delícia poder bater papo, e agora é com o André. cara, obrigado, Sérgio, pelo papo aí. Já passou 1 hora, nem parece, né? Isso que tudo bem, tipo, uns 5 minutos perdeu ali, mas eu acho que foi o que você falou, cara. É controlar a ansiedade, controlar a vida, controlar a gente colocar tudo em equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio, cara. Nem desequilibrar para cá e nem desequilibrar para lá, né? Nem a obesidade, nem a magreza extrema.